Boa noite. Estamos em mais um TV Com Debate, nesta quarta-feira, dia 7 de outubro de 2015. O ano que está passando voando, né? Quarta-feira, uma quarta-feira de tempo bonito na Baixada, depois de vários dias de tempo chuvoso. Eu não estava aqui, estava num congresso no Rio de Janeiro, lá estava sol, só o fim de semana meio nublado, mas só choveu na segunda-feira, né? Estou aqui hoje com o João Vilela, que é o nosso comentarista, né? Prazer, João, estar aqui no programa mais uma vez. Boa noite a todos. E agora o Lincoln, que ele chegou voando, por isso que eu apresentei ele por último, né? Deveria ter apresentado primeiro, mas como ele chegou agora, estava arrumando o microfone, o Lincoln Reis, que é presidente da Sociedade da Vila Progresso e também é despachante aduaneiro. Tá vendo? Em 2 segundos que tu me falou, agora gravei tudo isso, né? Aproveitar para mandar um abraço para o meu amigo Caculé, do Comeb. É teu amigo, Caculé? Sim, o Caculé. Opa, boa noite a todos os ouvintes aí, né? O Caculé é nosso amigo lá, faz parte do Comeb, né? Ele é um dos representantes das sociedades de melhoramento dos bairros. Tá certo. Ele é o atual presidente. Depois dá uma puxão de orelha nele, que ele fala que eu não mando abraço para ele aqui no programa. Então, o Caculé, que deve estar trabalhando, ele trabalha até tarde, não vai ver reprise. Para você que é madrugador, 2h30 também tem reprise. É um pouco tarde, né? Então, ele não consegue ver ao vivo, mas alguém fala para ele. Ô Lincoln, tem uma questão na Vila Progresso que a gente escuta falar, eu queria que você definisse, pode usar a palavra simples mesmo, que você não precisa usar a palavra assim muito complicada, para que o telespectador entenda esse problema. O que é o aluguel de chão da Vila Progresso? Como é que funciona isso? O aluguel de chão lá na Vila Progresso, isso aí já é tido desde quando fundou a vila, né? A proprietária é a Juliana Russo, né? E ela que que cuida, né, dos terrenos que é dela. Teve alguns terrenos que ela chegou até a vender, né? Mas ela não alugou, ela não tem casa dela, alugou o terreno, é isso? Sim, os moradores foram quando chegou em casa em cima do terreno. Chegou lá, o terreno era dela e loteou, né? Se loteou e ela foi dividiu o terreno e o próprio morador que chegou lá construiu no terreno que é dela. Certo. Então, e ninguém conseguiu comprar dela lá, ou a maioria tudo esse esquema de aluguel de chão? Não, teve pessoas que há 15 anos atrás já vieram a comprar, né? Comprou dela, só que nós não temos a regularização fundiária, né? Que é o aval da prefeitura. E ela tem escritura de tudo aquilo lá ou não? Tem escritura, tem comprovante. Só que ela não tem autorização para fazer loteamento, ou tem também? Por enquanto não, nós estamos... Quer dizer, ela dela o terreno e ela loteou, porque para você fazer um loteamento você tem que ter regulação da prefeitura, tudo. Ela loteou sem poder ter loteado, é isso? Lá tem 2 tipos de IPTU, né? Ela paga o IPTU dela, que é o IPTU de chão, né? E tem o IPTU também que é cobrado sobre a construção que foi feita. Então ela paga o IPTU do terreno todo, vai como se fosse um sítio, vamos dizer assim. Isso, né? Por exemplo. E vocês pagam o IPTU da coisa que construiu. Isso, aí já vem no nome da própria pessoa, né? Tá, esquisito. João, você como advogado, essa questão de aluguel do chão, porque eu conheço assim, o cara alugou um terreno ou alugou o imóvel todo, né? Todo. Agora alugou o chão, então o cara construiu lá, tudo. Isso existe... É um instituto do direito, chama Defiteuse, tá, que é justamente isso. Acontece muito em área de marinha. É a mesma coisa que a União faz com esses prédios todos da Orla, por exemplo. Eu sou um contemplado que pago o laudêmio. Eu também tenho apartamento que pago o laudêmio. Vereadores... E laudêmio, claro. Vereadores, por favor, não fala, deixa o laudêmio como é que tá? Porque foram falar, o Manuel Constantino, com o Boa Volta, foram falar, o laudêmio era R$200. Aí começaram a falar, laudêmio tem que acabar, foi para 1.500. Vocês lembraram eles, não lembra? Faz de conta continua cobrando um pouquinho e tal. Porque era baratinho. Começaram a fazer essa campanha, eles aumentaram. Ficou 20 anos, João, que o aumento era centavos. Agora o aumento é 100, R$200 por ano. Por quê? Porque lembraram desse imposto que a gente não sabe para onde que vai. Então lembraram. Então a gente fala assim, vereador, não mexe mais com isso. Quanto mais você mexe, mais piora, né? O interessante é que o laudêmio, por exemplo, o Defiteuse, não é um imposto. Não é um imposto. É como se fosse um aluguel. Realmente é o que eles pagam. E o laudêmio é o aluguel do terreno da Marinha. Não é imposto. Não pertence aos códigos. Parece imposto, você paga como se fosse imposto, mas não é imposto. É uma concessão que te dá, entre aspas, o nome certo seria Defiteuse, de um terreno que é da União e você paga para poder usar esse terreno. Então, isso em 2002, o Código Civil, o novo Código Civil, não é que ele
Ele proibiu o enfiteus, também que a Marinha não pode fazer novas concessões. Há uma discussão muito grande nesses enfiteus particulares, porque o Código Civil extinguiu, e você teria que ter um contrato por um tempo determinado. Prazo indeterminado, a coisa é um pouco mais complicada, ainda mais na questão da Vila Progresso, porque ele é uma questão social. E na nossa Constituição tem a função social da propriedade. E nós temos, inclusive, o uso capião urbano, mesmo de áreas da Marinha, que você não permite o uso capião, não é permitido, pela própria Constituição não permite o uso capião de áreas de Marinha, áreas da União, não é permitido em áreas públicas. Ou seja, se eu pegar um terreno de Marinha, construir, pode ficar lá a vida inteira. Anos, não tem problema. Se for, não vai pegar para você pela lei. Não, teoricamente não. Se fosse uma pessoa, pegaria. Existem formas, junto com a prefeitura, da questão. Hoje, um dos dados mais importantes, que é assim, no artigo 5º da nossa Constituição Federal, se fala da função social da propriedade. Porque há uma função social. Então, isso é muito importante. Então, há uma questão, como é uma comunidade, e as pessoas ali onerosamente estão pagando um aluguel pelo chão, é o aluguel do chão, Sim. que é FTEUs, é um modo mais popular de se falar. Há uma possibilidade grande, com a ajuda da prefeitura, com a ajuda do governo do estado, do governo federal, de se extinguir esse FTEUs. Ou ela vende o terreno de uma vez, e faz um acordo de venda, porque há uma dúvida grande. Claro. Ou ela compra, ou ela quer negociar. Ela quer negociar. Porque ela vai precisar negociar. Ela já abriu que ela Senão quer ela vai negociar. perder esse terreno. Sim, o que esbarra é entre a prefeitura, né? Porque a prefeitura tem que lançar a parte com o Ministério Público sobre o Isso. o meio ambiente. Então, aí é outro problema. Ela tem que dar uma parte da área, tem que ser para preservação. Para ela poder fazer um loteamento que ela não fez, que foi tudo meio na olho, ela tem que deixar 20%, 30% de mata virgem. E ali, então ela complicou, né? Lá é topo de morro. Isso, topo de morro. Lá é o morro mais alto. É uma briga. Porque, teoricamente, você não pode construir nada em topo de morro. E aí é que vocês vão sair bem. Porque essa função social da propriedade, ela ultrapassa até o meio ambiente. Por exemplo, o Morro da de Santa Terezinha, que é um bairro sofisticado, um condomínio fechado, está uma briga feroz em relação a topo de morro. Lá várias casas vão ter que ser demolidas, o Ministério Público está em cima disso. Só que ali não é questão de função social. Ali é um bairro de classe alta. Altíssima, né? Então é mais difícil para eles conseguirem essa concessão. Vamos pegar um exemplo em outro lugar, que é o mesmo caso parecido com o seu, lá na sua região, mas você vai ter, por exemplo, México 70 e São Vicente. É uma área que era mangue, é uma área que teria que ter preservação ambiental plena, ali seria total preservação, mangue são áreas de total preservação, mas foi conseguido regularizar. E hoje a maioria das pessoas conseguem ter essa regularização fundiária. Por quê? Houve uma boa vontade entre o governo do estado, governo federal, prefeitura, poder público, né? Poder público, Ministério Público, e aquilo se conseguiu. Por quê? Há uma briga muito grande. Em que vale mais? O meio ambiente ou as pessoas? Há uma briga disso. Que já estão lá, né? Já estão lá, que moram lá, que dependem daquele lugar para sobreviver. Então, há uma questão muito grande. Eu acho que o negócio vai virar muito bem, logo para vocês, quando a prefeitura resolver, porque parte da prefeitura, essa parte toda. A prefeitura tem uma função importantíssima para regularizar essa regulação fundiária do lugar. A prefeitura realmente colocar. Então, é uma negociação que a proprietária não é para ela perder, sem dúvida nenhuma. Ela tem uma propriedade, sem dúvida nenhuma, mas tem que levar em conta algumas coisas na própria Constituição. No artigo 5º, ela coloca uma certa hierarquia. Que você tem, em primeiro lugar, é a vida. Ninguém discute que a vida é mais importante que tudo. É mais importante. Depois da liberdade. Também discute que ser preso hoje tem que ser uma exceção da exceção. Ninguém pode ser privado da sua liberdade. A não ser naqueles casos previstos em lei, que são do Código Penal, ainda assim com julgamento, com uma série de coisas. Defesa, tudo. Depois da igualdade. O que difere, inclusive, de um Estado ser um Estado comunista de um Estado capitalista, que é o nosso. Se fosse um comunista, a igualdade viria antes da liberdade. E depois tem a propriedade. Nessa ordem. O que é mais importante. Então, muitos vão entender que a vida saudável que a própria Constituição coloca como a vida sendo um bem maior de todos, e a vida com dignidade, né? Teria sobrepor a toda essa parte, inclusive da propriedade.
Por isso que existe o usucapião, que a pessoa é proprietária do imóvel, mas não usa. Mas aí o usucapião não seria porque elas estão pagando aluguel, né? Então, ela tem contratos. Mas você vai... Tem um contrato. Mas a gente tem que levar em conta que o nosso Código Civil, entendendo dessa forma, diz, olha, efiteuse já não pode mais. A efiteuse pública, que essas áreas de marinha, se da área de marinha tem uma previsão clara que não pode... ênfase. Eu tenho moradores lá, vivos, né, que pagam há 40, 45 anos. Então, você pode pagar... Eu posso fazer um contrato de aluguel? Posso. Eu posso fazer termo determinado? Posso. Tem toda uma possibilidade. Sim. Só que chegou um ponto que o Código Civil falou, não pode mais ter... Então, esse contrato teria um prazo, não tem prazo? Vai ter que analisar cada contrato e se há um contrato. Se for verbal, por exemplo, pode. Tem papel? Não tem? A pessoa concordou? Tem contrato, tem papel, tem recibo. Ela deve ter advogado, tudo que faz escritório de advocacia. Ela deve ter escritório de advocacia fazendo isso. Mas e lá ela recebe tudo, todos os moradores vão lá pagar para ela. Qual a média de pagamento? Você vai um terreno de 10 por 30, só uma média para a gente ter uma ideia. Depende, 200 É caro. e 50, depende, né? Porque tem muitas áreas lá que às vezes são becos, né? Vielas e a própria transporte público não passa, né? É mais barato. Então ela dá um desconto, entendeu? E você já soube de casos, por exemplo, dela pediu a reintegração de posse, por exemplo? Ela vira e mexe, ela tem alguns processos que ela pede, né? O advogado dela entra com a ação, né? A pessoa para de pagar, é isso? A pessoa para de pagar e ela pede, mas sempre... E já tomou de alguém? Já teve que... 2, 3 anos depois o juiz determinou que a pessoa sai de lá. Já tomou sim, só que eu tenho que fazer o levantamento e trazer as pessoas... Mas teve gente que teve que sair? Já teve gente que já teve que sair, mas ela sempre... Negocia. Sempre negocia. Teve, eu acho que passou lá por nós, né? Da Sociedade de Moramento, junto com o seu Olival lá da Associação em Pró Moradias também, que ele bate nesse trabalho, faz um ênfase, ele conhecedor, porque ele também é sofredor, né? Que paga também o aluguel de chão. Então, apareceram 5 ordens de despejo, né? E as pessoas ficam um pouco mais assustadas, né? Claro. 15 mil, 3 mil, então ficam um pouco meio confuso, mas sempre foi lá na advocacia com os advogados dela e sempre eu falo assim, vai lá, conversa, que ela não tá para tirar a tua casa, você vai lá, resolve, parcela que você tá sem pagar, né? Tá sem pagar, aí sempre ela resolveu. Quanto a isso, não tem nenhum problema. O nosso problema aqui, que acho que às vezes breca, é entre a prefeitura e ela, para poder dar uma agilidade, né, junto ao Ministério Público. Porque o Ministério Público chegou batendo, né, porque tem partes da Vila Progresso que ele dita que era de risco, né? Ele dita que tem córrego de rio. Esses aluguéis, eles foram todos ilegais, né? Primeiro, para ela dividir em aluguéis, ela tinha que ter loteado, né? Tem que lotear. Ou ela alugaria, por exemplo, metade para um, metade para outro, mas ela não podia fatiar uma área de morro, como ela quisesse, por exemplo. Para ela isso, ela teria que fazer um loteamento, deixar tantos % de área de vegetação, ver as áreas de risco, tirar... Isso é antigo, né? Antigamente você podia tudo bem, mas assim, vamos falar assim... Hoje nada. Mas, por exemplo, hoje, ela poderia pôr até essas áreas de risco como área de preservação ambiental. Sim. Ela poderia, vamos supor, tem 40% de risco, hoje eu vou deixar de preservação. Nada. Hoje ela não faria nada. Não, isso. Mas se fosse assim, se fosse correto, ela não poderia alugar todo esse subalugar. Não. Quer dizer, foi muita coisa. Porque ela não loteou, por exemplo. Para você alugar fatiado, você teria que lotear aquilo, né? O ideal é assim, a grande preocupação é assim, hoje eu tenho um topo de morro, eu não posso fazer praticamente nada com ele. Aliás, o meio ambiente... Hoje não, né? Hoje não. Hoje não pode nem cortar uma área. Nada. Aliás, uma coisa que muita gente não sabe às vezes, você tem um terreno, ele não é área de preservação. Ele não é. Você compra ali e eu comprei um terreno na ponta da praia, Filete. Vamos sair de lá porque tem uma questão social muito grande. Que isso também é muito importante. Pode pegar pouca farinha. Não. Aquela pouca farinha. Vamos pegar na ponta da praia. Não tem dono. Tem dono. A área de marinha não tem dono. Eles pagam o Laudeme e tem dono. Só que não pode fazer nada. Tem uma parte que eu não sei. Então, na praia, entre o Canal 2 e o Canal 1. Também o prefeito foi e deu a regularização fundiária, que também pagava aluguel de chão. Então, aluguel de chão todo mundo que pagava lá, o DEMI acaba pagando. Na realidade é isso.
Mas é mais difícil que é pra Marinha, né? Hã? Aí é pra Marinha, né? Aí a Dilma que vai poder dizer o que pode ou não, porque ela pode abrir mão ou não. E também a questão complexa, João. E quem não está pagando, por exemplo, quem não paga, porque o Laudemir você paga com 5% do valor do imóvel quando você compra, né? Você compra um imóvel de 100 mil, você vai pagar 5 mil. Agora, a taxa de ocupação é aquela taxa que você paga anualmente, não é isso? Então, são várias coisas. Porque as pessoas falam assim, tem o foro, tem o aforamento, tem uma série de coisas. Mas a pessoa fala assim, eu estou pagando Laudemir. A pessoa não paga Laudemir, a pessoa só paga Laudemir na transferência. Só na transferência. Então, vamos supor, o Lincoln vai vender um imóvel para mim, 100 mil reais. Eu vou pagar 5 lá para o SPU, 5%, 5 mil. Isso. Depois eu vou pagar todo ano uma taxa de ocupação. Quem paga é quem está vendendo. Não, ele está vendendo, pagou. Depois uma taxa de ocupação. Isso. Uma taxa de ocupaçãozinha, tá, que eu vou pagar. Todo Quer ano. dizer, é um aluguel de chão para a Marinha, entre aspas. Só que é muito mais difícil você tirar da Marinha do que tirar da dona... Não necessariamente, você vê. Algumas áreas você já conseguiu fazer isso. Já. Da Marinha, você tirou. Tirou. Você tirou. Não é da Marinha. Também é uma outra coisa que as pessoas acabam confundindo. É de Marinha. De Marinha. De Marinha. O Saboó também, eles conquistaram. Não, a área continental, a área Zona Noroeste toda de Santos, Vila São Jorge, tudo é área de Marinha. Com uma forma ali que é extremamente... Por isso que o Manuel Constantino bate forte, com toda razão. Não, ele bate com razão. Com toda razão. Mas é assim... Mas não é isso que vai... É um peixe muito pequeno, se não mas vereador. É peixe do deputado. O aumento... Ele bate com boa razão. Só que sempre que ele bateu, parece que as pessoas lembraram disso e aumentaram, né? Não é assim. Não é assim. Não é assim. O aumento 20 anos dado... no preço, eu pago... 20 anos depois começaram a falar muito, lembraram, né? Não é lembraram. Quem aumentou, sabe quem foi? Foi a prefeitura. Porque é baseado no valor venal. Como teve um aumento brutal do valor venal dos imóveis, a área de Marinha aumentou porque a prefeitura fez esse levantamento no final do governo Papa, que a gente lembra muito bem. Primeiro ano do Paulo, porque às vezes a pessoa... Não, foi no final do governo do Papa e continuou, mas foi feito tudo aquele levantamento e se aumentou brutalmente. Lembra que aumentou o IPTU brutalmente? Aumentou no primeiro ano que a pessoa vai diluindo, vai esquecer. Vai esquecendo, exatamente. Se aumenta no último ano de governo, é pior, né? Maquiavel. Quem lê Maquiavel sabe o que eu estou falando. Mas a coisa é essa. Você pega... Você já bateu no primeiro ano, mas vai ficar mais 3, a pessoa só voltando segura, à questão né? do meio ambiente, só a questão do meio ambiente, você compra um terreno na ponta da praia, regularizado, bonitinho, tá tudo certo, limpinho, gramadinho, direitinho, tudo em ordem. Ponta da praia já foi mangue. Já foi mangue. Era mangue. Ah, muito. Era mangue. Certo. Tinha o terreno japonês, tinha 150 anos atrás ali era um mangue. Era um mangue. Há 100 anos, um pouco mais. Até... Talvez, mas não que tinha seja. o desenvolvimento, né? Não, mas era um mangue Tinha. mangue mesmo. Terminava ali no Escolástica Rosa praticamente. O bonde até o Escolástica Rosa. Depois daquilo lá tinha as fazendas, isso nos anos 40, 50, talvez. Onde é o prédio do Armênio lá, o Jardim da Grécia? Não, os Torres, aqui era o sítio japonês ali na época das pessoas. Sim. Onde é o de France, Vila de France. Era um sítio japonês lá, pô. Os japoneses queriam roubar e atiravam com espigadinha de sal. Ali foi do INSS. Mas antes era o sítio japonês. Tá. Mas, só para você ter uma ideia, se esse terreno, vamos supor hipoteticamente, você comprou um terreno na ponta da praia, tá tudo em ordem, não tem nada de IBAMA, não tem nada de CETESB, não tem nada de nada, tá tudo em ordem. Você foi lá, só que você deixou e a natureza vai se recompondo. Cresce uma arvorezinha, virou um mangue de novo. Tem um sapinho, tem não sei o que, tem lá. Virou mangue, aparece um caranguejinho, virou um mangue de novo. Tá. Virou área de proteção ambiental? Virou. Voltou a ser área de proteção ambiental. Mas não era! Virou. E aí, esse terreno vai ter proteção ambiental. Porque ele voltou a ser naturalmente uma área de preservação. Quer dizer, que o cara tem que logo pôr uma areia lá e... Exato, não, o pessoal faz isso. Já, então. O pessoal... É, mais ou menos isso. Infelizmente é isso. A verdade é essa. Então tem que fazer igual quando falam que vão... os chalés vão ser... Aí é outro problema, pior ainda, né? Eu fui uma vez em Fortaleza, né? Fui uma vez em Fortaleza, eu vi aquelas terras tudo rachada, né? Tudo rachado, aí depois, com o tempo eu perguntando, ele falou assim, não, vem aqui, quando é época de chuva, os peixes voltam. Porque diz que as óvulas, tá ali dentro, ficam tudo dentro da... Eu falei assim, não sabia, um calor tremendo, né? Então tem que fazer, se acontecer isso, João, tem que fazer igual o chalé, que os caras falam assim, o chalé vai ser patrimônio. Antes de receber a carta, então, né? Tinha 69, já tem 62, que 5 já demoliram. Mas se você recebeu... Não recebeu a carta, saiu no jornal, o cara não recebeu a carta. Acho que vai ter alguma coisa. Surgiu um zum.
O cara vai lá e demole. É o que ele falou. Tem E bota no chão. O cara disse... Olha, um clássico, que é um clássico que é aqui de Santos, foi aquela casa que nós temos ali na Praça Dependência, que hoje é o estacionamento. Praça Dependência tinha uma casa, uma belíssima casa. A proprietária soube com antecedência que aquilo ali ia vir a ser tombado. Ela, todo dia para a noite, ela pôs pro chão. Quer dar outro exemplo? A casa da Lídia Frederich no Canal 4. Lembra? Ela soube que ia ser tombada em 3 dias. O demolidor que eu conheço lá, eu sei quem é, demoliu em 3 dias a casa. Quando soube que ia ser tombado, não recebeu a casa. 3 dias demoliu. E o tombamento é uma das coisas que são feitas em Santos. Lembra da casa da Lídia Frederich ali no Canal 4? E à direita, sei. Então, demoliram. Então, infelizmente, isso acontece. A gente pega o seu João ali na Conselheiro Neves, você coloca o caso do seu João, que é o caso mais claro. Está do lado do McDonald's. Que o McDonald's não poderia nem construir ali sem autorização e foi feito sem autorização. Perto do antigo Detran. Isso. É um pouquinho depois. Dependendo de onde vai, né? Perto. Perto da universidade ali. O seu João tem uma casa que ela foi tombada. O antigo proprietário, o filho do antigo proprietário, falou: olha, não, meu pai construiu aqui. Ele olhando, ele era estivador, ele vinha andando. Ele vinha uma casa assim, ele construiu, foi construindo, não tem nenhuma, um estilo art déco, um estilo não sei o quê. Ele foi construindo como para morar ali, era assim que só construía as Comprou casas. madeira e... Você construía, e ponto final. Era assim que era feito antigamente. Não tinha a burocracia e exato. o problema que é o problema todo. E aí o que aconteceu, Lincoln? O cara chegou e tombaram a casa dele. A casa dele não tem motivo nenhum de ser tombada. E tombaram a casa de um cara... Então ele não pode fazer nada na casa. Ele não consegue vender a casa dele, ele não consegue pintar a casa dele, ele não consegue arrumar o telhado da casa dele, né? Ele não consegue botar um ar-condicionado na casa dele. A única vantagem é que ele não paga mais IPTU, né? Ele pode pagar IPTU, deve estar pagando, inclusive. Que na realidade, não necessariamente você tem tombamento e você não paga IPTU. Mas tem que entrar com um processo que é meio complexo. Quando tem tombamento, diz que não pode nem pintar, né? Depende do nível. Ou não? Depende do nível. Do nível você não pode fazer nada. Tem nível, teve 1, 2, 3... Tem vários níveis. E aqueles prédios que tem lá no centro histórico, então, né? É o grande Mas eu problema. vejo muitas pinturas diferentes, né? Aí eu fico pensando, será que pode pintar? Então, tudo é uma questão de ver o nível que foi feito. Tem fachada e telhado, por exemplo. Tem volumetria. Entendi. Então tem uma série de detalhes que são importantes a gente colocar. Nós vamos a um rápido break, continue com a gente. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Eu venho convidar a vocês a assistir o programa Estrela Guia na TV, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas, com reprise aos sábados, às 14 horas. Nosso programa busca trazer à nossa sociedade muita informação sobre temas da atualidade, os mais variados possíveis. Com certeza você vai gostar de assistir ao nosso programa e esse é o nosso objetivo. O sonho do João é se tornar um grande astronauta. Poder estudar o espaço, pesquisar os planetas, observar tudo o que existe no universo. E um dia, quem sabe, chegar à Lua. Mas para conquistar tudo isso, ele precisa passar por um grande desafio na Terra. O preconceito. Sem preconceito, tudo é possível. Respeite as diferenças.
Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. No mundo globalizado dos negócios, a informação tem valor estratégico. Programa Hora dos Negócios, inédito toda terça-feira às 10 da noite, com reprises aos sábados, meio-dia, aqui na TV Com. Estamos de volta com o TV Com Debate, nesta quarta-feira, dia 7 de outubro de 2015, com o João Vilela e com o nosso amigo Lincoln, que é o presidente da Sociedade de Melhoramentos da Vila Progresso. Lincoln, comenta, nós estávamos falando agora da parte do aluguel do chão, tudo e tal. Essa parte é uma parte que vai ser discutida aí, a prefeitura está ajudando, né, tal. Sim, tá. Vamos falar agora da questão dos teus projetos no Morro. Tem alguns projetos que você, com uma liderança comunitária, deve ter projetos lá de saúde, alguma coisa que você pode falar aqui no nosso espaço. Sim, hoje nós estamos à frente do Movimento Democrático Político dos Morros, né? Em parceria com a Unimes, né? Os alunos da Unimes, né? E a Marina Barros, né? Uma pessoa que, mandar um beijo para ela, que é uma das idealizadoras do projeto Mutirão nos Morros, né? E essa parceria leva pediatria, leva tratamento de coluna, teste de visão, junto com os alunos da Unimes, em parceria com o Movimento Democrático Político dos Morros, né? A Sociedade de Melhoramento do Nova Sintra e os alunos da Unimes. Nós temos também... E tem dado movimento, por exemplo, quando faz medição de pressão arterial, pediatria, sim, tem dado hepatite, o pessoal está participando bastante? Participa, como é que tá? já estamos já no quarto, né? Esse quarto agora vai ser dia 8/11, né? Lá no Largo do Machado, no Morro São Bento. O terceiro foi lá na Nova Sintra 2. E a população aceitou bem, né? Porque dá um pronto atendimento, né? Caso que, se você for na Policlínica hoje, não tem esse pronto atendimento por completo, né? E lá dá todo o amparato. E o que o mutirão quer trazer? O mutirão quer diagnosticar qual é o problema maior dos morros, né? E dar essa planilha para a prefeitura, né? Tá podendo ajudar. Por exemplo, lá o Nova Sintra 2 sofre de hepatite, então dá um ênfase maior para nossa... Tirando essa questão da regulamentação fundiária, quais são os maiores problemas que você vê no morro? Assim, segurança, transporte? Se você pudesse, depois desse problema da regulamentação, que é aquele negócio que tem gente pagando aluguel há 30 anos, 40 anos, se bem que o terreno é da mulher mesmo, então fica uma questão para ser discutida e tal. Quais seriam as maiores reivindicações que o cara reclama mais? Antigamente era mais a falta de água, né? Que agora, acho que no final do governo Papa, ele trocou a bomba que ela fica ali no Morro da Penha, que joga água para a Vila Progresso, né? Joga para o São Bento, né? Para o Cruzeiro, e do Cruzeiro vai para o Vila Progresso. Era a falta da água, né? Que dava... Tá chegando bem a água lá? Agora chega bem. Tá certo. Tá bom. Condução lá, Lincoln, porque assim, conheço algumas pessoas da Vila Progresso, e a maior reclamação que eu vejo é que certas horas táxi não quer subir para lá de vez em quando, condução é complicada, tem que ser a van normalmente para pegar lá no centro. A van do centro, né, que sobe, né, até 1h da manhã. Eu fico muito triste quando eu vejo um taxista não querendo subir, né? Porque eu moro lá há 33 anos. Mas você sabe dessa história? Sei dessa história. Eu moro lá há 33 anos. Eu não quero ver o nosso bairro, ninguém quer ver, né? Eu sonho que aquilo ali seja um ponto turístico, né? Quando o Beto Mansur veio, trouxe aquele projeto do teleférico. Também já engavetaram o negócio. Eu acho que... Não, saiu agora semana aí. O governo federal não tem dinheiro. Pelo jeito foi engavetado, porque eu queria ver aquela comunidade assim, sendo visitada, né? Tendo progresso. Tendo progresso, porque se você ver o visual que nós temos lá de cima, é o morro mais alto
de Você Santos, vê a parte né? do morro, do porto, você vê a parte da praia, você vê? Vê a parte o porto em si todo, né? A entrada de Santos, vê a subida da serra. Poxa, bacana. E Eu levar convido pra lá. vocês para ir lá. Não, eu vou lá. Prestigiar. Não, é um lugar assim que eu acho que realmente esses lugares de Santos vira interior. Isso. É o interior. Isso. Né? Porque tem muita... o povoado lá, não é povoado, né? Os moradores lá... A população do local, né? Da comunidade... Todo mundo se conhece, todo mundo tá ali. Família, né? Já é de família, lá tem primos, tios... Então é tudo uma coisa ligada na outra, né? O que eu vejo que o taxista, ele não sobe às vezes, não é com medo do morador de lá. Ele não sobe porque, como é uma região mais erma, assim, o cara às vezes dá um assalto nele lá. Então, por exemplo, o cara nem mora lá às vezes, mas sobe lá e às vezes assalta o motorista lá. Por isso que eles não querem ir para essas regiões, ou o cara fala que vai pegar o dinheiro, entra num beco e não paga. Então eu converso com o taxista e falo, não é que a gente vai ser assaltado lá. Ele acha que a pessoa que vai para lá pode, de uma certa maneira, dificultar as coisas. Que pode em qualquer lugar também, né? Pode em qualquer lugar. Pode em qualquer lugar. Lógico, mas assim, eles acham que é uma região mais... com menos policiamento, uma região mais difícil de você chegar, tal. Então, mas eu vejo assim... Que a gente fica triste também de saber que... eu conheço razoavelmente bem lá. Eu conheço desde muito tempo. Por que eu até conheço? Já foi empinar pipa lá, João? Não fui empinar pipa. Mas bacana. O Filete sabe, quando tinha aquela questão dos muros de arrimo, sim. Nos anos 90, eu vi muito deslizamento de terra, não só lá, como em maioria dos morros de Santos. E tinha os muros de arrimo. E eu fazia estágio na Prodesão, o Filete sabe essa história, no começo dos anos 90. E a gente acabava indo muito para os morros para verificar essa questão toda e fazer projeto de muro de arrimo. Cansei de fazer projeto de muro de arrimo. Bastante. Para tudo quanto é canto. Porque você tinha que resolver o problema de desbarrancar o negócio. Era um caos que matava a gente adoidado. Chovia, era janeiro. Se você pegar... É que você é novo, Nico. Você está com quantos anos agora? Tô com 33 anos. Então, você é novo. Mas você vai lembrar, o pessoal mais antigo lá vai lembrar, o que morreu de gente nos morros de Santos... Não só lá, mas em vários morros, porque quando chovia, vinha de cima para baixo e matando gente de ponta a ponta. Era um caos. A Defesa Civil sempre caía lá. Então, começo dos anos 90, houve um trabalho da prefeitura para criar os muros de arrimo. Até hoje tem um trabalho... Tiraram as casas que estavam mais precárias, tiraram. Mais precárias, retiraram. Tem até um trabalho já específico, né, lá do... Tinha muita bananeira, do nosso né? subprefeito lá, o Bezi lá, que cuida da zeladoria, né, dos morros. Tinha muita bananeira, ainda tem muita bananeira, né? Tem bananeira. Mas a bananeira é complicadíssima para essa questão de contenção. É a pior coisa que tem, é a bananeira. Porque ela vai, quando daí vem tudo de uma vez, e vai bananeira para tudo quanto é lado. Na parte onde eu moro na Rua 3, né? Você passando as 4 pistas, olhando para cima, você vai olhar uma rua lá em cima, né? Eu moro naquela rua, na Rua 3. Moro lá em cima mesmo, né? Então, na época do Oswaldo Justo, né? Ele chegou a plantar árvores, né? Se você vê lá de cima, tem bastante árvores, aqueles pé de cuca, né? Que a própria raiz dela... Você fica mais próxima do lado do Sabuoli, do outro lado seria começar o Sabuó lá para trás. Não, eu fico no meio. Eu tenho o Sabuó, eu fico entre o Nova Sintra e o São Bento. Tá, você fica naquela parte mais alta mesmo. Eu fico em cima do ML. Tá. Em cima justamente em cima do Sabuó. Do pé na cova. Ali a gente vê o pé na cova. Isso, exatamente. A gente vai pensando ali mesmo. Aquela é a parte mais alta, que você tem aquelas árvores ali do lado. Isso, aí tem um colégio. O Justo era ecologista. Melhorou com essas cucas? Lá segurou um pouco da água nas... Melhorou. Foi, bastante, né? Deu uma segurada no deslizamento, deu uma sentada. Isso aí. E saúde lá? Tem posto de saúde legal? Saúde lá, tem. Temos a UBS lá na Vila Progresso. Temos um médico, prefeito. Escola, tá legal essa temos parte. Escola, então, tem transporte público que pega os alunos e leva até a escola municipal. Então, mas pelo que o pessoal reclama muito, o pessoal que trabalha hoje nós temos um pouco de dificuldade é o asfalto, né? Então, o asfalto é um pouco precário porque nós não temos uma calçada, né? E saneamento, essa parte toda? Saneamento temos o escorrimento da água fluvial. Tem esgoto, essa parte, tudo certo. Tudo certo. Deu uma boa melhorada, né? Deu uma boa melhorada. Porque isso é importante, porque se realmente o poder público não estiver no lugar, a coisa acaba. Então você tem que estar com o poder público agindo. E você vê, asfalto é uma coisa... E outra coisa, ele vai inaugurar, acho que ano que vem,
o Centro Cultural Poliesportivo da Vila Progresso. Isso é importante. Nessa Rua 3. O Paulo Alexandre... Para tirar a molecada da rua, faz esporte, né? O que tem de cara sala a de- gente critica, e o que a gente tem que elogiar, a gente elogia. A gente sabe que, por exemplo, que o pai dele veio do morro. Mora no Pacheco. Bom, do Morro do Pacheco. Pacheco. Então, assim, ele tem uma preocupação muito grande com o pessoal que mora em morro. Sempre teve essa questão. Isso é uma coisa importante do Paulo Alexandre, que tem coisa que a gente critica e tem coisa que a gente elogia. Veja E bem, tem muitas críticas que as pessoas fazem aí que são críticas também infundadas, como aquela questão das pontes que ele estava arrumando. Isso é outra coisa, que você, loucura. que você imagina, foi, eu e o João fomos voto vencido em várias mesas aqui, rádio, tudo, que as pessoas achavam loucura. Não, eu falei, o tem que prefeito arrumar, não vai imagina. chegar na televisão Isso é e falar, responsabilidade as dele. pontes vão cair. Ele não vai falar isso. Ele falou, preciso reformar, porque as pontes estavam Tem tudo um técnico, ruim. né, que Não, então, mas, cuida, que mas fala, o Beto tá precário. Mansur, o Papa também fizeram algumas Intervenções lá. Só que chegou uma hora que não dava para intervir mais. Se não fosse no Paulo, ia cair no João prefeito, no Filete, no Lincoln. Quem fosse daqui a 15 anos prefeito ia cair na mão dele. Só que caiu na bomba no Paulo. Aí o Paulo falou, só que o Paulo não vai chegar e falar, olha, passava caminhões de 4 toneladas, hoje passa de 45, vai cair. Ele falou, arrume o mais rápido possível, sem alarmar a população. Porque tem a temporada, tem turista, tem feriado. Então ele tentou arrumar. Aí as pessoas criticavam. Então eu acho essa crítica é crítica por crítica. Crítica tem de tudo. É né? ruim. Não, então, mas eu fui em vários programas. tem tudo. Viu, Lico? Eu fui em vários programas de rádio, TV, que todo mundo criticava, só eu era voto discordante. Ah, você é tucano, eu não sou tucano. O que tem que criticar, eu critico. Mas o que tem que elogiar, eu também elogio. Tem que ter o bom senso, né? Como o João está falando agora. Claro. Morros, duas coisas que eu vejo no morro, assim, que mais complicadas, pelo menos que as pessoas sempre me falam, é o acesso. Você só tem aquela pista para você subir, não tem outra opção, né? O acesso temos... Então, assim, e cada vez mais ali na Nova Sintra, principalmente, tá complicado. Criaram-se prédios, criaram-se uma série de coisas que eu acho até bom. Eu não acho ruim. Criar novos prédios, novas questões... Fica mais limitado, né, João? Então, mas nós temos que ter um acesso melhor, porque ali é complicado o acesso. Você subir, só tem aquela subida, praticamente. Depois você põe um prédio lá, com uma garagem cada um. Beleza. Hoje... mas tem pontos que não pode fazer prédio. Não, que já tem. Os que já tem lá. Que é o da Lagoa. Isso, os da Lagoa tem liberação, por causa da altura. Não, beleza. Sim. Aí tem uma vaga de garagem por carro. Tudo bem, o cara comprou ali, tu tá trabalhando, a família vai para lá, tem um carro. Mas fim de semana vai visitar, tem piscina, vai namorada, vai não sei quem e tal. Onde para os carros? Não tem lugar. Vai parar nas ruas, né? Tudo isso tem que ter pensado, estudado, né? Só tem essa subida, que é uma subida só. Para ir no Vila Progresso, temos que pode Nova subir Sintra. pelo Nova Sintra e pelo São Bento, né? O São Bento você vem pelo Cefas, né? Pelo Cefas. Nova Sintra você tem a Caneleira, tem o Marapé e temos o Breque, né? O Jabaquara. Que aí dá numa subida só. Mas você não consegue chegar, todos eles, você chega lá? Chega, todos chegam. Chega que ela vai se fechando na Avenida Brasil, que é a única avenida que vai dar acesso. Pra lá, que é na Nova Sintra, Brasil. Isso, a Avenida Brasil. E vai embora, e vai seguir no Nova Sintra que ela vai pro Vila Progresso. Isso. Aí depois vem a do São Bento a São Roque. Então, mas você quer pegar um ônibus aqui na Zona Leste, você consegue ir fácil para lá? Ou só na van? Na Zona Leste consegue. Consegue... Na onde eu moro, não. Na onde eu moro só passa a van. O ônibus não vai lá. Na minha mas rua... o ônibus te deixa quantas quadras de lá, vamos supor? Ele deixa mais ou menos... O quê? Uns... 1 quilômetro. É bastante. Porque é muito o declive, né? É muito grande. Porque ele deixa aqui, naquela Avenida Brasil, você que já andou bastante lá, na Avenida Brasil o ônibus passa só aqui, e então o morador que pega um ônibus, ele tem que... As ruas são muito estreitas também, não dá para subir o ônibus. Então, é aí que tem que entrar, nesse caso, para não deixar a coisa piorar. Quanto mais você constrói, piora. A prefeitura tem que fazer um projeto realmente daquela região e realmente melhorar essa parte de alargamento de rua. Foi feita uma coisa meio... Eram os teleféricos, né? Eram os teleféricos, Não, mas é o alargamento das ruas que tem hoje. Fazer mas é difícil, João, porque tem casos dos dois lados às vezes, mas né? É difícil você tem que chegar num ponto que você tem que melhorar a situação, porque você não pode depender... Tudo bem que possa ir van, ótimo. Mas você não pode depender de um transporte precário. Não, lógico. O horário também. Tem muita gente que... Você trabalha como despachante, mas tem muita gente que trabalha... Que mora no Vila Progresso e trabalha no Porto. E a maior dúvida dos caras é conseguir chegar no horário que eles querem e ir no horário que eles querem. Que é um negócio extremamente difícil. Pelo menos a reclamação que o pessoal tem. Pico, né? O pico até pro morro, ele fica inchado, né? Porque lá tem o pessoal da Zona Noroeste... Sim, vai querer cortar o caminho para cair. Exatamente. Naquele aí talvez o túnel.
Expresso Luxo, né? Isso. A São Francisco. Então fica muito... Então, mas aí, Você talvez tem o pessoa que túnel, quer passar da zona zona leste, né? zona noroeste, que esse túnel prometido há 300 anos, desafogaria muito o Ajudaria. morro. As pessoas só iam pro morro quem Claro, vai, sei porque lá. hoje quem vai pra Ninguém São ia fazer o Vicente? transpasse. Porque quem conhece, por exemplo, assim, a pessoa que morou no morro e comprou um apartamento, comprou um imóvel na área da Zona Noroeste, no Canal 2, Canal 3, eu quero ir no centro. Ele vai optar pelo morro, porque ele vai falar assim, o morro eu não vou ver, não vou pegar semáforo, não vou pegar trânsito, então... muitas vezes eu mesmo. Tá pegando. Tá pegando ali na parte da lagoa, Muitas né? vezes eu já fui pra Zona Noroeste, já passei pelo morro. Não precisa que você conheça, é comum. Você só pelo morro e vai. Então, mas, Não é isso? mas A pessoa tem que conhecer um pouco. Enfim. Não, é fácil, ele é facinho. Mas tem muita gente que conhece. Sim, mano, hoje eu acho que hoje Você tem quer Nossa Senhora de Fátima, não cai? 70% Você conhece. Você quer Nossa Senhora, não cai? Você quer Nossa Senhora de Fátima, não cai? Isso, é lá. Você quer Nossa Senhora, então, dá pra fazer. É no campo do É no nosso campinho lá. Jabaquara. do Jabaquara, exatamente. do Jabuca, né? Mas o que eu vejo assim, por exemplo, Você subir por aqueles apartamentos que estão construindo ali O morro. ali no canal, ali no Marapé. Você No Aquaplay. Sim. A Aquaplay sobe. Você subir no Aquaplay, você vai cair lá na Nossa Senhora de Fátima, não vai? E cai lá na São Francisco. Então, eu não, entendeu? Então, mas o problema é o seguinte, você tem hoje, Santos tem um morro no meio, e para ir para São Vicente, o trânsito é muito grande de Santos e São Vicente, tem hora que você não consegue passar. Ou você vai pela praia, que é travado, ou você vai pelo centro, que também é travado. Quando teve aquele caos do final do ano, que ficou o pessoal ilhado lá no Açaí, né? Exatamente. Então foi feito o quê? Uma estratégia de atravessar e aí pelo morro. também tudo. Aí só que o morro teve aquele deslizamento que operou só com a subida. Aí então a gente teve um caos, né? Por exemplo, o que acontece? Ajustando a entrada de Santos e ajustando esse ponto que você colocou, o essa questão do túnel. túnel é fundamental. Fundamental. Eu lembro do final do governo Beto Mansur, que ele falou, o governo Beto Mansur então faz muito tempo, você teve 2 governos do Papa, você teve mais agora do Paulo Alexandre, vai ter agora, é muito tempo atrás. No final do último o mandato do governo Beto Mansur... fazem exatamente, ao final, houve 8 anos, fazem agora 11 anos agora, né? Faz 11 anos. Do final do governo Beto Mansur, que foram os 8 do Papa e os Isso. 3 do Paulo, né? Exatamente. Só contando que já está... Há 11 anos atrás, eu lembro que no final do governo dele, ele falou assim, eu estou com o dinheiro aqui, tem dinheiro em caixa, o dinheiro está liberado, está tudo em ordem, é só dar seguimento às obras. E o Papa entrou. E aí, por várias questões, o Beto Mansur já bateu isso várias vezes, o Papa repudiava de outro, cada um falava de uma coisa, e falaram, não, que não tem. Aí, agora, bem pouco tempo, ressurgiu essa história de novo. Olha, já temos o financiamento, vamos conseguir colocar. Por quê? Porque é uma coisa incrível aqui na Baixada, que tem projeto para tudo. Não tem projeto. É Ponte Santos-Guarujá. Agora é túnel Santos-Guarujá. Vai ser na Ponta da Praia, vai ser no Macuco, vai ser no Ciano, vai ser não sei o quê. Vai ser só para passar caminhão, vai ser para carro, caminhão, bicicleta. Vai ser... Esse ponto É um tal de prometer obra, ponte do túnel. inaugurar teleférico. Agora, eu vou falar uma coisa, João. Eu fui para o Rio de Janeiro, já sempre falei isso aqui. O Sérgio Cabral, quando era governador de lá, do Rio de Janeiro, ele fez um pacto com a Dilma, né? Bom. Que para o Rio de Janeiro... Fizeram tudo. Mas tem as nossa, não, mas né? veja bem. Eu tem fui as lá agora... Olimpíadas que estavam marcadas. Né? Teve a Copa que a final foi lá. Tá. E o lugar que teve mais turismo foi o Rio de Janeiro, que é uma praça muito importante no Brasil, de turismo e tal. E também, agora, eu fiquei uma semana lá, fui num congresso, depois fui dar uma palestrinha na Rural, tudo... Ponte do Joá, tudo do Joá replicado. BRT vai até o Recreio. Eu não via 100, 200 operários, mas eu via 30, 40. Que aqui você pega as obras de Santos do governo federal, tu vê tudo parado, não vê parado? Federal, estadual, municipal. Vê tudo parado, não, tudo bem, vê tudo parado. É a coisa mais incrível. Então, você vê tudo parado. Aqui não estou criticando ninguém. O telespectador não é bobo, ele vai ver. Não estou falando que é A, B, C. Não. No Rio de Janeiro, você vai lá na Estrada do Joá. Tem a Estrada do Joá, estão fazendo... aquela que vai da Niemeyer, né? Que vai do San Corrado para Ipanema Leblon. Que vai por cima e por baixo. Estão fazendo do lado uma. Eu vi lá uns 30 operários. O BRT, eu vi uns 40 operários. Eu não sei se tinha 200, eu também não sei, eu não moro lá. Mas eu vi gente, a obra não estava parando, sabe? Todo dia você via uma evolução da obra. Você passava no primeiro dia, você viu um asfaltamento, já estava mais adiantado e tal. Ou seja... Não que nem o nosso VLT, né? Lógico, o VLT, eu já falei, desde a primeira vez que eu vi do VLT. É por causa da Olimpíada que vai estar lá. Então, o Rio de Janeiro teve essa sacada forte, né? Porque foi Copa e Olimpíada. Né? Aqui em São Paulo, o que fizeram de estádio? Nada. Fizeram Itaquerão, tudo bem. O Palmeiras fez com o dinheiro Allianz, né? É privado, né? É Itaquerão. Mas, tipo assim,
O Rio de Janeiro fez muita coisa, a reforma do Maracanã, tem Engenhão, o BRT, fizeram... A parte daquela parte que você tem ali o centro do Rio, aquela parte da portuária, fizeram mil coisas. Melhorou tudo ali. Agora, o Rio de Janeiro sempre falei... Só peca só na segurança, que né? VLT... Não, mas aí é um problema que... Então, mas é um outro problema, né? Mas, assim, mas a também... parte de obra do Rio de Janeiro andou muito, eles evoluíram muito, viu? Então, mas você vê, o VLT eu falo, desde quando vieram com a história do VLT, que eu falo que VLT é a sigla, é a abreviação de vai levar tempo. Eu falo isso desde Tu acha que o BRT é melhor, João? BRT? Não, o BRT é pior ainda. Eu acho que o VLT já não é a solução, mas é melhor que BRT. BRT é a adaptação da adaptação. BRT é uma pista para ônibus, pronto. É pista para ônibus. BRT é para ônibus. Só anda só o ônibus. Só que você tem que quebrar um ônibus ali. Acabou tudo. Não, mas aí eles têm mecanismo para tira, tem lógico. Tem, por exemplo, como você vai na Anchieta, não tem aquelas pontes que o caminhão sai. Os caras vão tentando. Tem tudo. Porque tem toda uma logística. E anda rápido, viu? O BRT anda rápido, porque o ônibus só anda naquele arretão. E polui bastante também. Polui bastante. Então, a coisa é essa. Polui como polui um ônibus. Eu queria saber uma pergunta. Como a pessoa tem carro de ouro? O VLT hoje, tendo ele hoje 100%, ele está andando hoje. Como é que vai ficar esses trânsitos? Que é negócio. Que eu fico com medo quando eu fico olhando essas pistas. Eu brigo com isso. Mas hoje tem engenharia de trânsito, o cara estuda só isso. Ele tem sincronização. No Rio de Janeiro, um semáforo é 2 minutos. Você fica parado, depois você anda 5 também. Mas você tem que sincronizar o trânsito. Mas veja, Lincoln. Eu falo isso desde o começo. Santos tinha que ter o monotrilho. Não só eu falo, mas no Anuar, tem um cara aqui de Santos, que é um engenheiro. Grande Anuar. Que brigou durante anos isso, mas ele vinha, ele fez de tudo que era possível para que fosse Bateu foto, fez projeto do bolso dele. Fez de tudo tinha um programa aqui na TV Com e ele colocava maquetes do programa no começo do programa. Para falar, olha, é o monotrilho, não tem jeito. Por quê? Porque os carros vão passar por baixo, teria a feira embaixo, teria tudo bonitinho, taranana. Além de ser bonito, né, João? Muito mais bonito, muito mais moderno, muito mais inteligente, não ia ter problema nenhum. Bom, vieram com o tal, não era, em vez de fazer o monotrilho que era lá em cima, tem um projeto brasileiro muito melhor do que o VLT, mas o VLT veio da Espanha, tem uma briga aí com o Ministério Público falando que esse foi comprado, foi isso, tem o do Rio Grande do Sul que é muito bom. Do Rio Grande do Sul, pneu de borracha, Salgado Filho, se você já foi lá para Porto Alegre, você pega lá o aeroporto e você vai ver, aquele projeto é brasileiro, é feito no Rio de Janeiro, os trens. Aquele projeto, ele é com ar. Ele se locomove por ar. É uma vela invertida. E é interessante, cada estação, você tem ali uma turbina. É muito bem feito, muito inteligente. Mas quiseram fazer esse jeito do VLT. Tudo bem, agora sou voto vencido do VLT. Já é tarde. Mas falaram que não, que ia estar em julho de 2013, se não me engano, para não falar besteira, se for 2013 ou 2014, mas estaria pronto. Ah, não, mas não dá certo, porque do canal 2 ao canal 3 teve um embrólio judicial que não vamos também discutir, que senão a gente vai ficar 20 programas e não vai chegar numa conclusão. Mas, e o resto? E o Barreiros? Porque esse era feito para ver... O certo era sair da área continental de São Vicente. Sim. E vinha o pessoal para cá. Lógico. Não deu certo porque a ponte do Barreiro não pode nem passar caminhão. Era do Barreiros para o Porto, né, João? Para trazer a pessoa para o Porto. E quem fosse de Santos para São Vicente também. A ponte dos Barreiros, ajudar 100% a ponte dos Barreiros não pode nem passar caminhão. Passa, mas não pode. Está para cair a qualquer hora. Em vez de fazer a ponte, já fazer uma ponte para passar... Aqui nem a ponte pensa. Está muito pior. A ponte pensa estão recuperando, não passa nada lá. Passa nem passarinho lá no negócio, nem voando você consegue passar lá. A ponte pensa tinha que ser aumentada, né? Para poder... Não, mas não dá. Ali é tombado. Né? Aí vamos voltar ao tombado. Não, mas levantava, né? Só mas olha que loucura. Ali... Mataram o Japuí, porque, né? Mataram o Japuí. E mataram o turismo náutico de São Vicente também, porque não passa barco. Os caras não podem ter um barco melhorzinho lá, porque bate, né? Não, e estão matando um monte de gente para chegar na Praia Grande também. Isso também acontece. Está tendo ali um problema sério. Estão matando literalmente. Só não mata o João que tem carro blindado. Então ele pode Praia Grande. Ele pode passar ali na faixa que não tem problema. Tá bom, filete. Não sou filete, não. E aí o que acontece? E aquelas estações? Não tem nada pronto. Tem a Vila Valença que está pronto ali, que é a Nossa Senhora das Graças, tem a Alta do perto do Carrefour que está pronto, e tem a Marcelino de Moraes que está pronto. O resto, para trás,
Tá tudo abandonado. O Lincoln fica preocupado com a logística. Eu acho que a logística, nós temos engenharia suficiente Tem para nada, deixar... Filete. Eu acho que tem. Para deixar um pouco... Eu fico preocupado Você com o cai equipamento nessa, parado. Filete? Eu fico preocupado com o equipamento parado. Com o equipamento parado, com água parada. Você Eu vai fico ver quando preocupado com passar isso. cada 5 minutos um trem do canal 2, no canal 3, no canal 1, você vai ver que loucura. Tiver uma vai ser ambulância para 6 passar. da tarde, Por quê? você vai ver que Porque, loucura. na verdade, nossos hospitais estão no outro lado da cidade, né? E aquelas partes que são abertas, a criança passar por ali. Então, não, é uma Como é coisa que vai assim. ser? E a questão... Ei, Filete. Mas a criança também passar no meio da defender, rua. o Filete vai Se defender. a criança também passar no meio da rua e ser atropelada também. Não é assim. Também acho que tem que pôr uma sinalização. Olha, né? ali em São Vicente, Filete, naquela eu- parte... Se Aquela a criança parte pular que no você metrô sai, também de São Paulo, vai para... Né? Filete, olha, quer ver um negócio? Se a criança for para a avenida Afonso Pena, na costa, ela pode ser atropelada também, né? ali, Sim, mas ali em ele, São por Vicente, ele ser aberto, o metrô, por exemplo, assim, a pessoa tá andando, vamos pra praia, aquele mutirão de gente que vai pra praia. Vai ser uma loucura. Vamos pra praia. Aí passa aquela... monte de Será gente, que exatamente. vai, por via das dúvidas, quebram um equipamento desse? Não, mas o problema é o seguinte... Ali Pode em São quebrar, Vicente, não pode quebrar? Quando você Filete? sai da estação do Carrefour... Não vou ser muito trágico assim também, não, né? Não, mas Não, você sai- parar de Deve ter- funcionar. Deve ter um Pega controle, hoje. deve ter um controle de segurança bom, Deve, que outros países deve. têm, para Aham. também não acontecer esses acidentes. Vamos supor, você tá passando, tá verde, tá vermelho. Deve ter igual algum um trem. sensor, então. É igual um trem, Sensor. né? Também, assim, às vezes o cara é acidentado no Filete, trem, mas você o sabe trem que aqui o buzina. negócio piora o que dá pra piorar. Não fala de trem, Mas- Filete, porque eu trabalho lá no cais, eu... Vira e mexe, tem Vira e problema. mexe, É. e aquele buzinaço, cara. É uma buzina... Pô, mas tu tá com medo de atropelar a criança, tu não quer que o cara buzine? O cara tem que buzinar, né? Eu tô te falando pra ti assim, a logística que é, por exemplo, aquela balsa que vem lá do Guarujá, né, que para ali atrás da alfândega, ali desce um monte de gente, então o cara vem com a buzina de lá, Já a balsa que vem tocando, do por quê? Vicente Carvalho, não é isso? Porque a pessoa não quer atravessar Pela passarela. a passarela. Lá tem a passarela, né? Tá certo. Mas é um caos. Só um pedaço, eu sei que já encerrou o programa, mas o VLT, naquela parte de São Vicente, vai entrar na praia, tem uma ciclovia que vai dar uma briga ali, que a ciclovia passa do lado do trem, isso vai ser loucura. Prepara que vai ter morte, depois vão falar, por que isso aí. fizemos? Pô, João, agora que eu queria comprar uma bicicleta e começar só a andar de bicicleta, você tá me bicicleta. desanimando? Você não pô? tem bicicleta, Eu comprei você uma bicicleta agora para só fazer tudo de Não, bicicleta, mas é né? bom, é bom. É bom, né? É bom. Entendeu? Bom, Lincoln, foi um prazer ter você no nosso programa. Venha mais vezes, né? Aqui, falar da Vila Progresso, que é sempre um prazer. Um abraço para os moradores da Vila Progresso. O João, com seus conhecimentos aí jurídicos, sempre habilitando o programa. Boa noite para vocês e até amanhã com o TV Com o Debate.